Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23. A partir do verso 8, diz assim. 2 Samuel 23, a partir do verso 8, diz assim. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe e Basebete, filho de Taquemone. O principal de 3 foi este que com a sua lança matou a 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar apegado à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agel, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus, mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. E aí segue, o verso 13 conta a história dos 3... que estavam junto com Davi, quando ele dá uma suspirada dizendo que gostaria de tomar uma água de um poço cercado pelos filisteus, e esses 3 ouvem, saem, buscam a água e trazem de volta. Aí você lembra da história, Davi pega a água e oferta, enfim. E aí segue a relação de todos os valentes de Davi. E é deles que eu quero conversar, ou sobre eles que eu quero conversar hoje. Pai, abençoa-nos, Senhor, nessa noite. Você é conosco nesse tempo. Espírito Santo sopra sobre nós. Vento que vem dos 4 cantos sopra sobre nós. E nos abençoa, Senhor, nesses dias. Vem sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu leio essas histórias, cara, dos valentes de Davi, de um que com uma lança mata 800, o outro que fica lutando até que a mão... canse, né? Há um estresse muscular. Eu não sei aqui quem já capinou, que não está acostumado a capinar, né? E que fica lá, depois parece que a mão não abre mais, você fica assim, porque há um estresse muscular, a gente não está acostumado, né? E aí ocorre isso. Pois esses caras eram guerreiros, cara, estavam acostumados a isso. Ele luta até a mão não abrir mais, ela ficou apegada à espada. E o outro que fica no meio de um campo de lentilhas, sozinho, lutando contra um exército inteiro. Eu fico pensando, o que era esses meninos? Do que esses valentes de Davi foram forjados? Eu não sei se você para pensar um negócio desse. Às vezes eu acho que só eu penso besteira. Mas eu fico imaginando como eram esses meninos brincando de lutinha quando eram criança. Já pensou, não? Pobre dos coleguinhas, devia de tomar muito pau, é ou não é? Não é, não? Quando eu penso neles, quando criança, desses valentes de Davi, me vem o filme dos ninjas na cabeça. Né? Aquelas crianças sendo treinadas, né? Nos ninjas, tirando as coisas, e espada, e pum, fumaça, e some. Né? Eram os valentes de Davi, cara. Era essa gurizada, assim. Eram desse tipo, que era o exército de Davi, aqueles valentes que Davi tinha no seu exército, que lutavam por ele. Eu fico imaginando, devia de ser isso. Essa meninada foi treinada assim, com os ninjas da época, e hoje então são o que são. E aí quando eu olho esses caras e tento encontrar a gente, a igreja de hoje, eu penso assim, cara... Eu não sei quantos de vocês se sentem igual a esses homens. Eu não sei quantos de vocês, e aí não estou dizendo no sentido de fato de um guerreiro,
mas de personalidade, de aptidão, de coragem, de gana, de força, de luta, no dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, na sua igreja, no seu ministério, nos seus sonhos. Quantos de vocês se sentem tipo esses caras assim? Aí eu fico pensando, nós como igreja, cara, a gente está muito longe desse negócio aí, cara. O que esses caras tinham? E a gente vai para estudar a história desses caras, ou tentar entender um pouquinho a história desses caras. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 22. Que aí conta a história do nascimento desses caras. De como é que surgiu esses ninjas de Davi. Primeiro Samuel capítulo 22. O verso 1 diz assim: Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram como uns 400 homens. Isso aqui está mais parecido com a igreja hoje, não é? Esses ninjas, na verdade, foram classificados, se achegaram a Davi em 3 classificações. Os caras em aperto, amargurados de espírito e duro, sem grana, endividado. Essa foi a galera que se junta a Davi na caverna de Adulão. Não sei se você lembra um pouquinho da história, mas Davi havia sido ungido rei pelo mesmo profeta que unge a Saul. E ele é ungido rei e diz: tu vai ser rei sobre Israel. Há uma unção sobre a tua vida para ser rei sobre Israel. E ele então não se emociona com isso, volta, e você conhece a história, ele volta a cuidar das suas ovelhas e vai ao exército levar comida aos seus irmãos e mata Golias. Enfim, estou resumindo a história, mas mata Golias. E aí fica impressionado, o rei fica impressionado, já tinha prometido a sua filha, e ele casa com a filha do rei, se torna genro de Saul, e começa a ir para as batalhas, e o Senhor começa a dar vitória para ele. E o Senhor começa a cumprir a palavra que havia dado a ele. E de repente ele está sentado à mesa do rei, comendo com o rei. E aí o povo gritava: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Na concepção de Davi, mesmo ele com um coração puro, mesmo ele sendo um cara que nunca se levantou contra Saul, ele não tinha essa ideia. Davi, Paulo falou dele hoje, como pai foi terrível, cara, foi muito ruim. Mas em algumas outras coisas, tantas outras, cara, Davi foi muito bom. E numa delas foi isso. Ele foi um revolucionário sem nunca se tornar um rebelde. Ele foi um cara que causou uma transformação sem nunca se rebelar. Ele foi um cara que conseguiu desconstruir sem destruir, que é o que nós conversávamos hoje à tarde. Em nenhum momento ele se levanta contra Saul. Mas de repente ele ali, sendo fiel a Saul, se colocando o máximo que ele podia, ali aberto diante de Saul, de peito aberto, Saul tenta matá-lo. E ele tem que fugir para não morrer. E nessa fuga ele vai para uma caverna, a caverna de Adulão, e fica lá. E talvez Davi passou muitos momentos ruins na sua vida. Eu acredito que esse talvez tenha sido um dos grandes momentos ruins na vida de Davi. Quando ele está na caverna, cara, a caverna é um lugar onde a gente vai para se esconder. Caverna é um lugar onde a gente entra para dentro e ali não quer ver ninguém. Tu não quer encontrar ninguém, tu quer ficar ali na caverna, e todos nós passamos momentos assim, não é? Onde a gente entra para dentro de um lugar e diz: eu quero ficar aqui, cara. E eu espero que ninguém me veja aqui. Eu espero que ninguém venha aqui me incomodar. Eu preciso um tempo na caverna, eu preciso ficar escondidinho aqui, porque eu não estou bem, emocionalmente eu não estou bem, a minha vida espiritual eu não estou bem, e todos nós passamos as nossas crises espirituais, nossas crises de fé. E Davi estava lá, na sua caverna. E eu não sei, cara, o que passava na cabeça dele, a Bíblia não fala, mas talvez ele estava olhando para dentro de si, dizendo: Deus, e aí? Cheio de promessa, cheio de palavra, e agora estou numa caverna, e estou só. Eu estou numa caverna e só. Abri mão de tudo, eu estava comendo na mesa, se era para mim ser rei, eu estava comendo na mesa do rei.
Eu estava perto do trono, pois agora eu estou numa caverna e só. Talvez Davi estava nesse momento de crise, assim como talvez muitos, eu ou você. E de repente ele ouve um barulho entrando na caverna, e era uma galera, velho, eram uns 400 mais ou menos, entrando. E ele vê aqueles entrando, alguns familiares de Davi e outros homens que ele não conhecia, começam a entrar, para formar um exército com Davi, para ser aquele povo que iria lutar, guerrear com Davi, iria dar a vida por Davi, e dizer, eu vou lutar contigo, cara, estou junto contigo nessa. E aí Davi levanta daquele seu momento de amargura, seu momento depressivo na caverna, e ele vai ao encontro daqueles homens para ver que tipo de homens eram esses que Deus havia enviado para ele, para ajudá-lo na sua jornada de cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Afinal, foi Deus quem disse, tu serás o novo rei. Então, beleza, Deus, quem é o povo que tu está me dando? É o seguinte, é os amargurados de espírito, é os endividados, é os caras que estão apertados, paca. Quem é que é você? Eu sou o amargurado de espírito, eu. E você, mano, quem é você? Eu sou o que estou em aperto. E eu estou quebradaço, velho, não tinha para onde ir, e vim aí, e quero estar contigo. Nesse negócio a gente descobre uma coisa, que nada é tão ruim, que não possa ficar pior, é ou não é? Não é não? Na vida da gente não existe nada que seja tão ruim que não possa piorar. E ali está Davi com esses caras, velho. Está Davi com esse povo, com esse exército. E que anos depois se tornam e são conhecidos como os valentes de Davi. O que esses caras comeram? Que tipo de biotônico Davi deu para eles se tornarem esse tipo de exército? Na verdade, o que aconteceu com aqueles homens, eles foram mentorados, tiveram mentoring, tiveram uma modelagem, né? Foram modelados por um modelo, por um referencial. Eles tiveram discipulado. Davi grudou esses caras para junto de si e começa a discipular esses homens arrebentados, esses homens quebrados. Ele chama para junto de si e diz, cara, nós vamos caminhar junto então. Esse é o meu exército? Beleza, nós vamos caminhar junto então. Por que eu estou trazendo essa mensagem para vocês? A gente tem falado, já do Fazedores passado, a gente começou a falar disso. E hoje à tarde mencionamos algumas coisas. Que quem tem mais de 10 anos de fé vivenciou algumas coisas que ficaram marcadas, cara, na nossa história. De palavras e promessas que o Senhor derramou sobre nós, de coisas que nós tínhamos a expectativa de acontecer e parecíamos, como Paulo disse hoje à tarde, que nós estávamos tão perto. Parecia que nós estávamos tão perto de alcançar. Parecia que era uma coisa de dar um estalo e de nós veríamos um Brasil inteiro se prostrar aos pés de Jesus e vermos avivamento aqui. Nós tínhamos uma adoração profunda como nós nunca tínhamos experimentado até então a nível de Brasil. Eram grupos adorando, que daqui a pouco surgia um nome, daqui a pouco era outro, e aquilo, e vinha, alguém pegava um microfone, um violãozinho e fazia um blém, e pum! A presença do Senhor vinha, era um negócio doido. E de repente, cara, parece que tudo vai. É lavado, some. E aí nós olhamos uma geração, como se falava de novo hoje à tarde, parece que perdeu a chama, parece que não tem, essa galera, ela está um pouco solta, ela está um pouco perdida, que não experimentou. Essa galera que vem hoje, parece que ela não experimentou, ela não experimentou isso e por isso parece estar um pouco perdida. E aí eu falei no Fazedores passado, e não quero repetir a minha ministração, mas hoje nós vemos duas categorias de gente. Nós vemos a galera da geração passada frustrada por não ter alcançado aquilo que sonhou em alcançar, e a galera de hoje sem saber para onde ir. E por isso eu anseio, acredito que o Senhor me deu essa palavra.
Porque essa geração precisa de referenciais. Você que passou o que a geração de 10 anos atrás passou, o Senhor prometeu para você, o Senhor derramou uma palavra sobre você, não foi por acaso. O Senhor estava preparando Davis, o Senhor estava preparando uma geração para entrar para dentro da caverna e grudar endividado, amargurado, gente perdida, gente que não sabe, gente de nada, e aplicar neles discipulado, e aplicar neles modelagem, e aplicar neles mentoring, e dizer, cara, vem cá. Eu sei que todos nós aí temos palavra, eu sei que o Senhor falou que um dia nós experimentaríamos, e hoje estamos tudo aqui dentro de uma caverna. Nós estamos tudo aqui apertado, amargurado, com vontade de chorar, abraçado. E vamos ficar abraçados e vamos chorar as nossas mazelas, vamos chorar as nossas frustrações, vamos chorar as nossas perdas, vamos chorar aquilo que nós olhamos ao redor e não vemos, afinal estamos dentro de uma caverna. E às vezes é a sensação que eu tenho de nós, geração. E eu acho que Deus está ressuscitando a caverna de Adulão nesse tempo. Aonde é ali dentro, naquele lugar, cara, aonde os valentes de Davi vão ser forjados. É onde o Senhor está levantando uma geração que junto com o outro, através da vida comunitária, através do embate de um com o outro, através da troca de experiência, não isolado, nem... E aí você que está me assistindo na internet, não só a partir do seu computador, achando que você vive igreja, uma vez que posta alguns versículos bíblicos no Facebook. Mas da vida comunitária, de nós abraçarmos um ao outro juntos, darmos as mãos um ao outro e chorarmos juntos. Aquele embate da vida que o Robson falava ontem, da transparência, que na vida comunitária nós não temos condição de não sermos assim. Porque é na vida comunitária que os nossos monstros, né, aparecem, eles vêm para fora. O bom de pregar sempre depois dos caras é que tu pega um pouquinho de cada coisa deles, né? E aí tu monta a tua, tu não precisa te preparar. Tu só põe depois, o Rodrigo amanhã vai ser barbado, né, Rodrigo? Tu pega um pouquinho de cada uma e monta, né? Faz um resumo. E o pessoal fica, nossa, que legal. Não, na verdade era um pouquinho de cada um. Mas esses caras, caminhando com Davi, aprenderam algumas coisas. E se vocês me permitirem, eu gostaria de tentar entender o que aconteceu com eles, mesmo milhares de anos depois. Mas tentar entender o que aconteceu com eles, porque eu acho que são ferramentas importantes para que nós possamos viver o que esses homens viveram. E possamos levantar uma geração de valentes de Davi. Possamos olhar para essa galera e ver uma galera que de fato corre atrás e diz, velho, tem uma palavra, eu sei que tem uma palavra. Eu vou lutar por essa palavra. Eu vou dar o meu coração. Esses homens, cara, davam a vida por aquilo que eles ouviram desse cara chamado Davi. A ponto deles arriscarem a vida deles para trazer um copo d'água. Essa geração, esses valentes de Davi, eles tinham um outro espírito. Eles estavam nesse mundo de que todos nós vivemos, mas viam o mundo numa perspectiva diferente. Davi via o mundo numa perspectiva diferente. Davi, através da sua adoração, e esse é o meu primeiro ponto, ele não via através dos olhos de como todos viam. Davi conseguia enxergar na perspectiva de Deus. Quando Davi olha e pergunta quem é esse incircunciso filisteu, quando todos os demais guerreiros olhavam e diziam, é um gigante, Davi olha e diz, é um incircunciso filisteu. O que fez aquele jovem olhar aquilo diferente? Através da sua adoração, através do seu relacionamento, da sua intimidade com Deus. E eu acho que esse é o primeiro ponto, que eu acho que nós precisamos, eu acredito piamente, que nós precisamos frisar, sublinhar, colocar em negrito, letras garrafais, põe em caps lock ali, e nós aumentarmos. Nós não podemos perder um negócio, a valorização da presença de Deus. Nós não podemos perder isso. Davi chama aqueles caras endividados, arrebentados, cara. Gente que é igreja, entendeu? É isso. Somos nós, igreja. Somos nós. Deus pega essa galera que é vaso de barro. Somos nós.
Isso é igreja. Permita abrir um parênteses aqui. Às vezes nós criamos uma ideia de uma igreja utópica, que ela não existe. Nós pensamos, olhamos para a igreja primitiva e pensamos naquela igreja ideal e como eu gostaria de ser igual à igreja primitiva. Um dia eu assisti um pastor pregar e ele disse, a minha igreja, ela é totalmente bíblica. E aí, quando eu vi ele falar isso, eu pensei, puxa, que cara arrogante, velho. Como ele pode afirmar que a igreja dele é 100% bíblica? E aí ele continua e ele diz, porque na minha igreja tem adúltero, na minha igreja tem mentiroso, na minha igreja tem safado, na minha igreja eu pensei, a minha também é bíblica, então, a minha também. A minha é também bíblica. Porque a igreja é composta, cara, por pessoas. E eu não estou dizendo que isso está bom, que deve de continuar, mas quando nós olhamos a igreja de Corinto, por exemplo, você se escandaliza, e era a igreja primitiva, e você lê ela e você diz, meu Deus do céu, o que esse povo fazia, cara? O Senhor pega essa igreja, o Senhor pega eu e você, Ele nos pega, Ele escolhe, cara, a galera desse tipo aí, 12, 13, 15 anos, 16 anos, Ele pega essa galera e diz, cara, você quer encontrar comigo lá na caverna? Você quer ter um encontro comigo? Eu vou te colocar do lado de alguém. E esse cara vai derramar sobre a tua vida. E aí você gruda nele. Quando você achar esse cara que vive Deus, que anseia a estar com o Senhor, ele não vai ser o suprassumo de tudo, não vai, porque não existe esse negócio. Mas um cara sincero, que ama o Senhor e que busca a presença de Deus, gruda nele, cara. Porque ele vai derramar sobre a sua vida algo. Ele vai derramar sobre você uma herança da presença de Deus, de valorizar a presença de Deus. E ali você vai aprender algumas coisas. E esses homens aprenderam com Davi. Segunda coisa que esses homens aprenderam com Davi é crer na palavra que um dia Deus falou para você. Esses homens aprenderam com Davi a acreditar naquilo que Deus falava para ele. Abra sua Bíblia, e outro versículo só que eu vou ler fora esse. Depois não precisa mais ficar andando para lá e para cá na Bíblia, mas abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, diz assim. Timóteo, capítulo 1, verso 18. Essa instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Paulo escreve a Timóteo e o instrui e diz assim, Timóteo, tu tem palavra de Deus sobre a tua vida? Te agarra nela e combata por ela o bom combate. A palavra que Deus te falou, é por ela que você deve de combater o bom combate. Você vai se agarrar nela e você vai fechar o olho e você vai caminhar, acreditando naquilo que um dia Deus falou para você. O que acontece normalmente hoje, deixa eu tentar exemplificar assim. O negócio é mais ou menos assim, eu vou ser simples no meu exemplo, mas para que você entenda. É mais ou menos assim, nós vamos num evento tipo esse, e aí vem um profeta e diz, eis que te digo, meu servo, o Senhor tem derramado uma unção de cura sobre a tua vida, e você vai orar pelos enfermos, e eles serão curados, milagres vão acontecer. E nós saímos da conferência emocionados, e nós saímos da conferência procurando gente enferma. A gente sai louquinho para ver um maluco mal. E aí, quando encontra esse cara, gruda a mão nele e ora por ele. E aí ora com toda a fé que você tem, com toda aquela palavra que veio em você, você gruda e ora, cheio de fé. E aí, nada. E aí você diz, mas foi uma. E aí você vai no outro. E aí você gruda com fé. E ora. E ora. E nada. E aí você vai no terceiro. E nada. Alguns acho que se relacionam com isso, não é? E chega um ponto que você diz assim, não sei, cara. E por que não sei? Porque as circunstâncias falaram mais alto do que a palavra de Deus para a vida da gente. As circunstâncias começaram a dizer para a gente o que de fato era verdade na nossa vida. E não a palavra de Deus. Não aquilo que Deus um dia disse para nós que seria possível. Nós passamos a acreditar naquilo que nós estamos vendo, o que é palpável, mais do que aquilo que um dia Deus disse que seria possível. Paulo escreve para Timóteo e diz, Timóteo,
Você vai combater o bom combate pela palavra que um dia te foi dada. O Senhor falou contigo, você gruda essa palavra e vai lutar. E você vai lutar até o fim. Você vai fechar o olho. A circunstância pode estar dizendo o contrário. A circunstância pode estar dizendo não. A circunstância pode estar mostrando vocês dentro de uma caverna, com um monte de gente mal, com um monte de jovem que parece que vai ser pior, com gente que cheia de problema. Tudo ao redor diz não. Mas tem uma palavra, cara, que um dia Deus derramou sobre a sua vida, que bateu lá fundo, cara, no seu espírito. E você sabe que foi Deus que falou contigo. Não foi um negócio que saiu da sua cabeça. Davi ensinou esses homens a lutar pela palavra que um dia Deus falou para ele. Desconstruindo e não destruindo. Honrando, sendo submisso, abençoando, mas acreditando naquilo dentro deles. Eles viram nesse cara um cara íntegro e responsável com aquilo que Deus diz para Davi. Eu não sei como é que era uma conversa deles com Davi, cara, mas Davi devia de estar falando para eles, cara, um dia Deus falou comigo isso. Isso vai acontecer no seu tempo, vai acontecer no momento do Senhor, mas é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Esses homens davam a vida deles por Davi, por acreditarem naquilo que Davi os ministrava. Davi foi até o fim lutando e acreditando naquilo que Deus um dia falou para eles. Galera, a palavra do Senhor diz assim, e essa é uma das mensagens que nós ouvimos de fazedores desde o início. Jovens, eu vos escrevo, 1 João 2,14, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Para nenhuma outra categoria de pessoa Deus fala isso. Ele não fala para os pais, ele não fala para os filhos, ele não fala para as mulheres, nem para os homens, ele fala aos jovens e diz, jovens, eu vos escrevo, porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Quando eu comecei a ler esse texto e olhar para os meus jovens, eu disse, cara, não, mas nem perto, não é. A minha realidade na minha juventude, na época eu era pastor de jovens, né, nos meus jovens, não, nem perto. Não tem como. Só que essa era a palavra que Deus havia liberado sobre os jovens. Essa era a palavra que Deus havia dito sobre uma geração de jovens. E quando eu decidi acreditar naquilo que Deus fala e não naquilo que eu vejo, eu comecei a encontrar dentro dos jovens uma chama que queima. Era pequena, mas precisava de alguém que acreditasse com eles. Só precisava de alguém que chamasse eles para perto e disse, cara, eu acredito naquilo que tem dentro de vocês. Foi assim que há 15 anos atrás nasceu Fazedores da História. À tarde falávamos, dentro de nós arde uma chama. De cada um de nós arde uma chama. A geração de hoje, que nós achamos que não sabe de nada, dentro dela, cara, ela vem no seu DNA, vem com uma chama. Ela tem uma chama que arde dentro do seu peito. Eu te digo porque eu tenho visto isso aqui na nossa galera. Tem uma chama que arde aqui dentro, no peito, por ver transformação, por ver vidas restauradas, por ver o reino dos céus invadir a terra. Essa chama, cara, está lá. A gente pode não estar vendo. A gente pode estar olhando a galera e ver um bocado de gente em aperto, endividado e amargurado de espírito, dentro de uma caverna, porque às vezes parece que é o que a gente está vivendo. Lá dentro tem uma chama. O que precisa, cara, é a gente voltar a acreditar que é possível. É não a gente entrar para dentro da nossa caverna, da nossa alma, se enclausurar dentro de nós mesmos e ficar ali estagnado, esperando Jesus, pelo amor de Deus, volta. Existe uma chama dentro de você que queima. Segunda coisa que eu vejo, terceira agora, né? Primeira é a presença, a segunda é lutar pela palavra, a terceira é que esses caras acreditavam no Deus do impossível. Esse cara velho, com uma lança e luta e mata 800 pessoas, 800 homens com uma lança. O outro gruda a espada
E vai, cara, até não abrir mais. Chega no fim, tu... e não abre a mão. Esses caras acreditavam numa palavra e diziam, beleza, Deus falou, cara, eu vou até o fim. Para mim pode não parecer possível, mas esses caras acreditavam em um Deus do impossível. E acreditavam que caminhavam junto com esse cara. Meu irmão, olha para mim. Eu não quero falar isso para emocionar a gente, porque às vezes a gente fala, nós somos filhos do Deus do impossível. A galera, Cara, eu não quero falar disso. Mas hoje está em moda, o pessoal tem falado um bocado de frase aí, né, de Facebook. Mas uma delas que tem rodado bastante é que uma vez foi dito, ou o rapaz, sem saber que era impossível de se fazer, foi lá e fez. Aí a gente diz, como assim, se era impossível de fazer, como é que ele foi lá e fez? Porque muitas vezes essa impossibilidade, ela só está na nossa cabeça, cara. Ela só está dentro da gente. Nós nos achamos incapazes, nós achamos que o nosso grupo é incapaz, nós achamos que a nossa igreja é incapaz, nós achamos que os nossos líderes são incapazes, a gente acha um bocado de coisa. Esses caras, eles acreditavam num negócio, cara, em Deus. Eles aprenderam com Davi isso, ali na caverna. Eles aprenderam a dar a mão e acreditar no Deus do impossível. Como 800 homens e uma lança? É o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Cara, eu vou ir, cara. Eu vou fechar o olho e eu vou ir. Cara, mas pode dar errado? Pode. Pode dar errado. Pode. E vou lhe dizer mais, algumas vezes você vai ver que vai dar errado. Um dia perguntaram para o John Arnott, que é o pastor fundador em Toronto, da CTF em Toronto, perguntaram, John, como é que tu sabe quando Deus fala contigo, que é Deus falando, que Deus realmente te mandou fazer aquilo que você vai fazer? A resposta dele foi, quando dá certo. Era Deus. Não era Deus. Mas não tenha medo de arriscar, cara. Não tenha medo de se colocar com uma lança na frente de 800, cara, e dizer, velho, eu vou. Deus falou, cara, eu vou lá, eu vou ir. As pessoas que fizeram a diferença foram esse povo que disse, cara, eu estou aqui. Esther disse, eu vou. E se morrer? Se morrer, morri. Mas eu não posso ficar na caverna a vida inteira. Eu não posso ficar enclausurado uma vida inteira. Eu vou sim ali dentro da caverna, e nós precisamos do tempo da caverna. Tanto que depois, na 2 Samuel, quando a lista dos valentes, Davi estava na caverna. Ainda na caverna. Só que agora os caras já eram os caras. Nós precisamos marchar. E a última coisa que eu quero dizer para vocês. A primeira foi, Davi ensinou eles a valorizar a presença de Deus. Através do discipulado, através da modelagem, de ser modelo, através de ser referencial. Cara, eu vou mostrar para vocês o caminho do trono. Falava aos pastores da cidade, ministrei para eles aqui, tive a oportunidade de compartilhar uma palavra com eles no último café. E eu disse, cara, se existe um negócio que nós pastores precisamos... Pastor, ele tem que ser meio tudo, né? Ele é meio arquiteto, meio advogado, meio psicólogo, meio engenheiro. Ele é meio tudo, né? Porque ele tem que ser... O pessoal chega pra gente, faz umas perguntas e fica assim, tipo... Cara, eu sou pastor, velho. Eu não entendo nada disso aí que você está me perguntando. Mas o povo vem pra gente. Então ele tem que ser... o Robson sempre responde. O Robson acha alguma resposta. A gente tem que ser meio tudo. Eu falando aos pastores, mas existe um negócio que nós precisamos ser expert em conhecer o caminho do trono. A gente precisa conhecer o caminho do trono. Se existe algo que nós, pastores, nós líderes, precisamos conhecer, você que é líder, seja de departamento, existe um povo que você influencia dentro da igreja, no ministério, você precisa conhecer o caminho do trono. Segunda coisa que eu falei para vocês, que eu entendo que Davi ministrava a eles, é que eles acreditassem na palavra. O Senhor falou, velho, já era. Por ela combatas o bom combate. A palavra foi liberada. Deus disse que no Brasil
nós teríamos avivamento. Se o Senhor disse que aqui do sul sairia uma geração, se o Senhor falou tanta coisa, velho, se Ele falou, já era, está falado. Eu vou agarrar a palavra e eu vou lutar por ela, eu vou correr atrás dela, eu vou fechar o olho e vou lá, eu quero ver isso acontecer. E eu vou fechar meu olho e vou até o fim. Tudo ao redor me diz o contrário. É para lá que eu vou. Davi ensina aos seus. Terceira coisa que ele ensina é que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que o Deus a qual nós estamos lutando, que falou para nós a palavra, Ele é um cara que faz umas coisas doidas. E aí a gente vai ver, cara, com uma lança cair em 800. E o quarto e último ponto, que para mim foi sensacional, cara, vendo o último daqueles que eu li, eu não li toda a história, mas o último que eu li. Que ele para no meio de um campo de lentilha. E ele começa a lutar, sozinho. E até acabar com todos. Uma das coisas que eu entendo que Davi ensinou a eles, que eles aprenderam com Davi, foi que eles precisavam lutar pelos seus, por aquilo que Deus havia dado a eles. Cara, se esse campo de lentilha é meu, o Senhor me deu, já era, mano. Eu vou lutar por ele até o fim. O Senhor te deu um ministério, o Senhor te deu uma igreja, o Senhor te deu uma família, o Senhor te deu um esposo, te deu uma esposa, te deu filhos. Cara, não, diabo. Pode vir diabo, pode vir demônio, pode vir qualquer coisa. Eu vou parar no meio e vou dizer, aqui, não. Esse terreno aqui é meu. Essa casa aqui é minha. Esse filho é meu. Tu pode estar tentando levar para a droga, é meu. E eu vou lutar até o fim. E eu vou acreditar até o fim. Está querendo arrebentar com o meu casamento? Está querendo arrebentar com a minha família? Não. Não. Eu vou lutar até o fim. Eu vou me colocar no meio do meu campo de lentilha, cara, e vou lutar. Seja um campo de lentilha, eu vou lutar. Porque o Senhor me deu. O Senhor colocou nas minhas mãos. E eu não vou deixar o inimigo roubar aquilo que o Senhor me deu. E eu não estou aqui de novo querendo emocionar você ou fazendo uma mensagem sensacionalista, onde eu quero levantar a sua moral para que você saia daqui feliz. Não é um culto de PNL, né? De programação neurolinguística, não é essa a ideia. O que eu quero só dizer para você, cara, é que às vezes nós nos tornamos passivos diante das dificuldades. E nós vemos o inimigo cruzar por dentro do nosso campo, colher as nossas lentilhas, colher tudo aquilo que é nosso, e nós vemos aquilo passar e ficamos sentados na beira do nosso campo, chorando as mazelas que ficaram, ao invés de se posicionar e dizer, não, aqui não, não, aqui não, na minha casa não, na minha família não, com os meus filhos, não, 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 na minha igreja, não. Nos meus jovens, no meu estado, não. Na minha nação, não, cara, não, não. Nós vamos nos posicionar e nós vamos lutar. E nós vamos ir até o fim. O Senhor está juntando, o Senhor está unindo essas duas gerações. O Senhor está unindo a geração de 10 anos atrás com essa geração nova, dentro da caverna de Adulão. Aonde um se derrama sobre o outro, aonde um, na necessidade do outro, dão as mãos e se forjam para que nós vejamos aquilo que o Senhor ainda tem para fazer na nossa nação. Amém? Vamos ficar de pé.